as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Vamos ler a partir do 16. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16 até o 23. Até o 26. Mudança de novo. Até o 26. De 16 a 26. São 10 versículos. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita, ela luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívias, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de compartilharmos a Tua palavra, Senhor. Quero dedicar a Ti, Senhor Deus, esse momento. Quero Te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que o Senhor nos use para a Sua glória, Pai. Ó Deus, que tudo que falarmos aqui, Senhor Deus, sirva, Senhor Deus, de edificação para os Teus filhos, para as nossas vidas. Que tudo que for falado aqui, Senhor Deus, sirva de aprendizado, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Deus amado, não apenas ouvir esta palavra, mas que possamos colocar esta palavra em prática dia a dia em nossas vidas, ó Pai. Toma, Senhor Deus, a minha vida e toma a vida de cada um que está ouvindo esta palavra ou que ouvirá esta palavra futuramente. Que a Tua graça nos invada em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O fruto do Espírito. Estamos buscando, irmãos, a excelência do comportamento cristão. E para tanto, devemos estar bem esclarecidos quanto à atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós não conseguimos sozinho ter um bom andamento, ter uma excelência do nosso comportamento cristão. É bem verdade que existem pessoas que não são crentes e têm um comportamento bem correto, de honestidade, não caminha de maneira ordeira, e às vezes a gente olha para essas pessoas e diz assim: só falta ser crente, só falta ser crente. Mas para que a gente tenha uma vida verdadeiramente cristã diante de Deus, nós precisamos da ajuda, precisamos do auxílio do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo nos use, para que o Espírito Santo nos ajude a caminharmos numa vida cristã genuína, Ele precisa estar dentro de nós, ou nós precisamos que Ele esteja dentro da gente. E para isso é necessário que nós abramos os nossos corações e recebamos Ele em nossas vidas. E isso se dá através do novo nascimento.
Isso se dá quando nós abrimos o nosso coração e aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então o Espírito Santo passa a fazer morada em nossos corações. O Espírito Santo passa a fazer morada em nossas vidas. Por isso que Paulo, quando está escrevendo, ele começa a dizer que a nossa carne, ela luta contra o Espírito, e que o Espírito luta contra a carne. Por quê? Porque nós estamos na carne, nós vivemos na carne, estamos no corpo, nesse corpo mortal. Enquanto vivermos nessa terra, enquanto não recebermos o corpo glorificado, isso só se dará depois do arrebatamento. Enquanto não recebermos, esta carne continuará sendo pecaminosa. Ou seja, nós continuaremos tendo tendências para o pecado. Nós continuaremos sendo tendentes para pecar. Por isso que Paulo explica que a luta do Espírito que está dentro de nós contra a nossa carne, para não fazermos aquilo que queremos fazer, mas para fazermos a vontade de Deus. Então o Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos conduz e ele nos ensina a caminharmos na sua presença. Nesse estudo veremos algo sobre o tão discutido fruto do Espírito Santo, que aparece aqui em Gálatas 5, buscando definir o que é fruto do Espírito Santo e como deve ser a nossa conduta cristã, se motivado por esse fruto. O fruto do Espírito, nós vimos que ele tem 9, né? Não são 9 frutos, é apenas um fruto com 9 ramificações. Podemos dizer assim, existem frutas que têm mais de uma vitamina, não é verdade? Vitamina A, B, C, D, né? Então vamos dizer que o fruto do Espírito é como um fruto único, mas com 9 vitaminas, com 9 essências, com 9 posicionamentos para a gente, para as nossas vidas. Obrigado, Gil. Então, o que é o fruto do Espírito Santo? O apóstolo Paulo, ele discorre sobre esse tema, aqui em Gálatas 5. E ele discorre esse tema em contraposição às obras da carne. E ele dá uma lista muito grande sobre as obras da carne. E depois dessa lista tão grande, ele diz assim: e coisas semelhantes a estas. Então tem muito mais coisas ainda que nos leva ao pecado, que nos leva a pecar. Então ele nos mostra, ele nos orienta que nós devemos buscar o fruto do Espírito, para ela se contrapor às obras da carne. É importante ressaltar, irmãos, que a palavra obras aqui vem do verbo erga, ou do verbo ergon, que significa trabalho. Que no contexto desse contexto lido, dá uma ideia de ação, de atitudes. Então, prostituição, avareza, ganância, tudo isso são atitudes, são ações que nós cometemos por causa das obras da carne. Com relação ao fruto do Espírito, o apóstolo afirma que é um conjunto de 9 virtudes. Era essa palavra que estava me faltando. É um conjunto de 9 virtudes, é um único fruto com 9 virtudes. A saber, amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Na verdade, essas virtudes constituem o propósito e o alvo de Deus para os crentes, quando nos permitirmos ao controle irrestrito do Espírito Santo. Quando nós nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo, essas virtudes passam a fazer parte de nossas vidas. É o próprio Espírito Santo quem nos conduz a essas virtudes. Eu não posso obter essas virtudes de mim sozinho. Eu não posso obter essas virtudes me enclausurando, me separando do mundo, me separando numa ilha deserta para buscar isso. Não é por aí. E é como eu falei antes, é recebendo o Espírito Santo nas nossas vidas que nós obtemos o fruto do Espírito. Bom,
Dissemos que são 9 virtudes que o fruto do Espírito tem. E a gente pode separar essas 9 virtudes em 3 módulos. Ela traz a ideia de 3 módulos para a gente. O primeiro módulo é amor, alegria e paz. Ele diz respeito principalmente ao nosso relacionamento com Deus. Esse primeiro módulo, amor, alegria e paz, é o Espírito Santo nos conduzindo a um melhor relacionamento com Deus. O segundo módulo é longanimidade, benignidade e bondade. Essas virtudes tratam do nosso relacionamento com o próximo, com as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, ao nosso derredor, que estão próximas da gente. Então, quando eu sou longânimo, quando eu sou benigno, quando eu tenho bondade, eu eu ajo com essas virtudes no relacionamento interpessoal, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. E, por fim, o terceiro módulo trata do relacionamento, ou melhor, que é fidelidade, mansidão e domínio próprio, trata do nosso relacionamento pessoal, né, o nosso próprio eu, com o nosso próprio eu, com aquilo que somos no nosso interior, né? Então, fidelidade, mansidão e domínio próprio tem a ver apenas comigo, né? É o meu tratamento como pessoa e, claro, em relação aos outros também, né? Termino atingindo, quando eu tenho fidelidade, quando eu sou manso e quando eu tenho domínio próprio, eu vou estar agindo com essas virtudes, beneficiando alguém que está próximo de mim, né? E também não deixa de ter também uma relação com Deus. Na verdade, quando juntamos e analisamos o fruto do Espírito Santo como um todo, podemos defini-lo como maravilhosa descrição do caráter de Cristo. O fruto do Espírito Santo é a maravilhosa descrição do caráter de Cristo. E quando Cristo habita em nós, então é por isso que Paulo diz que nós devemos forjar o caráter de Cristo em nós. O que é forjar? Forjar não é mentir, né? Forjar não é você fingir. Forjar é você transformar, é você... Sabe quando o ferreiro pega o ferro e ele esquenta o ferro até o ponto de brasa, e ele começa a bater naquele ferro, ele está forjando o ferro, ele está dando forma àquele ferro. Então, o forjar aqui significa isso, nós tomarmos a forma de Cristo, através do fruto do Espírito Santo. Então, sem Ele, nós não podemos alcançar isto, né? Precisamos desta ação maravilhosa dele. Somente quando tais virtudes tornam-se perceptíveis em nossas vidas, podemos entender o que é ser cristão cheio do Espírito Santo. Só quando esse fruto, quando essas virtudes começam a aflorar, começam a resplandecer em nós, é que nós podemos ter a ideia do que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é você estar falando em línguas estranhas. Paulo fala, né, como nós lemos no capítulo 13 de 1 Coríntios, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu falasse em muitas línguas, se não tivesse amor, se não tivesse o fruto do Espírito, a virtude, o amor, não serviria de nada. Então, ser cheio do Espírito Santo é ter essas virtudes em nossas vidas, é agir e andar de conformidade com a Escritura Sagrada, de conformidade com os ensinamentos da Palavra de Deus. Então vamos agora ver cada virtude dessa, destrinchando cada uma delas, né? Falando pontualmente cada uma delas. A primeira é a nossa relação com Deus, amor, alegria e paz. Primeiro, o amor. A palavra no original, aqui no texto, é ágape. Nós sabemos que o grego, ele tem algumas palavras que
elas são usadas para o amor, né? Temos o amor eros, o amor ágape, o amor filéus e o amor estorge. Cada uma palavra dessa, ela tem um sentido, né? Então, quando vemos na Bíblia a palavra ágape, então nós sabemos que esta palavra, este amor ágape, é o amor que se refere ao fruto do Espírito. É uma virtude do Espírito Santo. E esse amor, o amor ágape, é o amor altruísta. É o amor que se dá pelo próximo. É o amor que se dá pelo outro. É o amor que não se preocupa consigo mesmo, mas ele tem a necessidade do próximo maior do que a necessidade dele. Quando Cristo deu a sua vida por nós, Ele deu por causa do amor ágape. Ele se deu por nós. A Bíblia diz que Ele não usurpou o fato de ser Deus. Antes se humilhou na forma de homem. E se humilhou até a morte de cruz. Então, amor altruísta é quando nós nos damos pelo próximo. É quando nós amamos sem barreiras. É quando a gente ama sem ter um objetivo de retorno, de troca, né? Amamos sem esperar nada em troca. Então, isto é o amor altruísta. Foi quando acho que Pedro fala também que maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, se eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, já não é um amor eros. Porque se for o amor eros é apenas o amor de atração, né? Que o homem sente e a mulher sente um pelo outro. Então esse amor aí não é muito consistente. Mas aí Cristo, através de Pedro, nos fala que nós devemos amar as nossas esposas com o amor ágape, como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se deu por ela. Ou seja, numa hora de dificuldade, numa hora de risco, numa hora uma hora difícil, eu tenho que me pôr entre a minha esposa e a dificuldade. Por quê? Porque eu tenho que protegê-la. Tenho que me dar por ela. Isso não é apenas um sentimento. Amor não é apenas um sentimento, é uma ação. O amor ágape é uma ação. O verdadeiro amor, ele age em favor do outro. Foi assim o amor de Deus para conosco, como dissemos. Já em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. E Cristo também, né? Ele nos amou de uma forma tão grande, que Ele se deu por nós. Ele nos amou, né? E em Romanos 5:8 diz: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Deus mandou o seu único filho para o mundo, e o filho obedeceu. Ele não disse: não, pai, arruma outra forma aí, eu vou lá não. Não, ele disse sim. Ele veio, ele obedeceu. E ele obedeceu por amor. Então, amados, o amor, ele não é um sentimento. Às vezes a gente pensa que é um sentimento. Quando eu senti, mas o amor é uma obediência. É um ato de obedecer. Se não fosse, Jesus não teria dito aos seus discípulos: ama o teu próximo. Isso é uma ordem, é um imperativo, né? Ama a teu próximo. Ele não está dizendo assim: se teu próximo for bom, se teu próximo for legal contigo, treine, né? Vá regando o amor. Não, ele diz assim: ama o teu próximo. Então é uma ordem. Amar é uma ordem de Deus para nós. Amar o nosso próximo e amar a Ele acima de todas as coisas. Este é o amor ágape.
O amor é uma virtude que deve estar acima de quaisquer circunstâncias em nossas vidas. Se amarmos a Deus sobre todas as coisas, não teremos problemas com o próximo e nem com a gente mesmo. Se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar o meu próximo. Não é? E aí Jesus diz assim: se você não ama quem você vê, como é que você pode amar quem você não vê? Então a demonstração de amor não está no fato de eu conhecer a pessoa, está no fato de eu obedecer a Deus e demonstrar amor pelas pessoas. Lembro que, acho que foi pastor Caio Fábio, há muitos anos atrás, ele contou que certa vez ele foi expulsar um demônio, e ele não tinha experiência com essa prática, né, de expulsar demônios. E ele disse que foi numa casa, foi chamado lá, e quando chegou na casa, o pessoal abriu a porta e jogou ele lá dentro. E quando foi jogado lá dentro daquela casa, o cara tinha quebrado a casa toda, estava brabo, muito, e ele não conseguiu, ele ficou paralisado, ele não sabia o que fazer. Mas ele disse que naquela hora foi tomado por um amor tão grande, que ele começou a olhar para aquele homem, não para o demônio que estava nele, mas para o homem, e começou a amar aquele homem, começou a sentir um amor profundo por ele. E ele apenas olhou, ele disse: eu apenas olhei para ele e senti um amor tão grande por ele. E comecei a olhar e fitá-lo. E aquele demônio começou a repreender ele, dizendo que ele não olhasse para ele daquele jeito. Não olhe para mim assim, esse seu olhar está me queimando. E aquele momento ele aproveitou e repreendeu o demônio foi embora. Então, o amor altruísta, o amor ágape, até os demônios temem. Eles não conseguem ficar perto de quem ama de fato, de quem demonstra amor. Acima de tudo, o amor a Deus. O segundo ponto é alegria. O termo original é chara, que tem o significado de alegria de viver. A palavra tem a mesma raiz de charis, ou graça, o que denota a ideia geral de regozijo. O mundo de hoje não tem alegria, não consegue achar a fonte da verdadeira alegria e contenta-se com prazeres superficiais. Então as pessoas buscam alegria nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras. As pessoas buscam alegrias e são alegrias momentâneas, são alegrias de momento, alegrias de ambiente. Então as pessoas buscam certas alegrias nas festas, nas drogas, na bebedice, na prostituição. Mas quando aquele momento passa, a alegria vai embora. Mas o termo aqui, chara, ela fala de uma alegria de viver. A alegria como fruto do Espírito, ela é perene, ela permanece em nós, independente do ambiente que vivemos, independente das circunstâncias da vida, independente do que nós passamos, a alegria está dentro de nós. Isso não quer dizer que nós não tenhamos momentos de tristeza, é fato. Termos momentos de tristeza é normal, né? Quando um cônjuge falece, quando um filho falece, quando a mãe, o pai falece, quando um amigo falece, isso nos traz tristeza. Quando alguém comete algo contra a gente, isso nos traz tristeza. Mas essa tristeza não rouba a alegria que nós temos diante de Deus, com Deus. Essa alegria, ela independe de circunstâncias e de momentos. Ela é um regozijo. Independente das circunstâncias, o termo chara, com alegria, ele aparece 60 vezes na Bíblia. Essa palavra alegria, como chara, aparece 60 vezes na Bíblia. E Jesus nos dá exemplo de como ter uma vida alegre com Deus, que resulta no bem-estar espiritual. A gente vê isso lá quando ele foi convidado para as bodas de Caná da Galileia, lá em João 2:2, né? Ele foi para aquele ambiente, e o texto diz que acabou o vinho que alegrava o ambiente, mas Jesus estava lá para dar alegria perene,
para trazer a verdadeira alegria. E ele devolve a alegria transformando o vinho, ou melhor, a água em vinho. E ele traz alegria para aquele povo. E ele faz isso como uma demonstração do seu poder e do seu ministério na terra. Eu vi certa vez pastor Edir Macedo falando sobre esse texto, sobre o milagre da transformação de água em vinho. E ele estava falando dentro da igreja dele, ele desafiou a igreja dele para explicar, ou para dizer qual tinha sido a utilidade desse milagre. E ele falou assim: este foi o milagre mais inútil que Jesus fez. E se ele diz assim, foi o milagre mais inútil, então eu entendo que teve outros milagres que foram inúteis também, né? Porque ele não disse assim, este foi um milagre inútil. Ele disse, foi o mais inútil. Então, para Edir Macedo, esse milagre de Jesus aqui foi um milagre inútil. Não teve serventia nenhuma. E ele coloca até da seguinte forma: foi apenas para alegrar aquele povo que estava na festa. Mas Cristo, quando ele transforma a água em vinho, ele está mostrando o seu ministério. Ele veio para transformar a vida do homem. Ele veio para transformar uma vida sem graça, uma vida de desespero, uma vida que não tem sentido, em algo sublime, em alegria, em uma vida alegre. Este foi o sentido desse primeiro milagre de Jesus. Tem uma frase que diz que a alegria é a bandeira que tremula na torre do palácio quando o rei está presente. Então, quando o rei saía para a batalha, quando o rei saía para a peleja, para as suas inquisições, a bandeira era tirada do mastro, se tirava a bandeira do mastro. Então, quando o povo passava e olhava para o castelo e não via a bandeira tremulando, ele dizia, o nosso rei não está lá. Mas quando o povo passava, quando o rei estava presente, a bandeira era hasteada, a sua bandeira era hasteada e ficava no lugar mais alto. Então o povo passava e se alegrava dizendo, o nosso rei está ali. Então a alegria de Deus é a bandeira que tremula sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Deus é a nossa bandeira, Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. E há alegria em nossas vidas quando a gente olha para Cristo e sabe que Ele está presente, olhando para nós. Há alegria perene em nossas vidas, sabendo que Cristo está ao nosso dispor, tomando conta de nós. Em João 15:11 nos diz, estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Gozo aqui tem o sentido de alegria. Então Jesus está dizendo, eu tenho dito essas coisas para que vocês se alegrem na minha presença, né? Para que a alegria permaneça em vocês, e para que a alegria seja completa na vida de vocês. E essa alegria é por causa da presença do Espírito Santo ou de Cristo em nossas vidas. Terceiro ponto, paz. O termo no original é eirene, paz, harmonia. A palavra paz entrou no Novo Testamento com uma história grandiosa por traduzir o termo hebraico shalom, que significa paz, com o sentido de conjunto de tudo quanto contribui para o bem do homem. Então, shalom, quando se diz shalom, é um conjunto de coisas que contribui para o nosso bem, para o bem das pessoas. E aí o termo de dizer shalom Adonai, ou seja, a paz do Senhor. A paz do Senhor que excede todo entendimento. E essa paz, ela invade as nossas vidas através da presença do Espírito Santo em nós. A paz de Deus em nossas vidas é precedida pela paz com Deus, que é muito mais do que a ausência de conflitos internos ou externos, visto que a paz do Espírito Santo não depende de circunstâncias felizes
por ser um estado de alma, tal qual o ensino de Jesus de Mateus 6,25, que se completa também quando olhamos para João 14, 27 e 16:33. A paz do Espírito em nossas vidas, na nossa relação pessoal com Deus, é como Paulo afirma em Filipenses 4:7. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz que excede a todo entendimento. Por que ela excede todo entendimento? Por quê? Por que as pessoas às vezes olham para a gente e dizem assim: puxa vida, você está passando por uma dificuldade tão grande e você transmite paz. Puxa vida, como é bom estar perto de você. Você transmite uma paz que a gente não sente em canto nenhum. Sabe por quê? Porque essa paz não é a paz que o mundo dá. Essa paz não é a paz de calmaria. Essa paz não é a paz de ausência de conflitos. Esses dias de guerra, né, de ataques do Hamas a Israel, eu vi um vídeo onde os soldados lá de Israel, os judeus, soldados israelenses, eles estavam reunidos e eles estavam louvando a Deus. E eles estavam cantando a Deus. E eles estavam pulando alegres, em paz, para ir para a batalha. Eles estavam se preparando para a guerra, para ir para o conflito, o confronto. Mas eles estavam louvando a Deus, estavam cantando e eles pulavam na presença de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus pode dar essa paz para a gente. Só essa paz que Cristo pode nos dar, só Ele pode nos dar essa paz. E aí, muitas vezes, a gente erra quando a gente está indo para o trabalho e a gente diz assim: vou para a batalha, vou para a luta. Não, você vai para o seu ganha-pão. Você vai para o seu serviço. E você vai em paz. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas chegando no trabalho rancorosas, mal-humoradas, com raiva, né? Por quê? Porque ele já sai de casa dizendo: eu vou para a batalha. Quem vai para a batalha não vai em paz. Quem vai para a batalha não vai com alegria. Não, eu vou trabalhar, eu vou para ganhar o meu soldo, né? Para receber o dinheiro do meu suor. Eu vou para ganhar o meu sustento. Tem pessoas que a segunda-feira é terrível. Ah, chegou a segunda-feira. Tem pessoas que não aguentam. Por quê? Porque não tem paz no coração. Não tem alegria perene no coração. Não tem o fruto do Espírito em suas vidas. Eu lembro quando eu trabalhava no banco e as pessoas chegavam lá, já chegavam cada feira, na segunda-feira. Rapaz, é segunda-feira, tal. Rapaz, para mim, segunda-feira e sexta-feira é a mesma coisa. A alegria para mim não é só na sexta-feira, quando encerro o expediente e eu vou para casa, não. A segunda-feira é alegria também para mim. E eu tentava transmitir isso para eles, para aqueles amigos lá. Então vamos para o nosso segundo módulo. O segundo módulo qual é? O módulo das relações interpessoais. Quais são? Quem lembra? Longanimidade, benignidade e bondade. A longanimidade, o termo do original é macrotomia. Não é uma palavra composta, mas sua formação tem dois radicais, tem duas raízes. Significa macro, grande, né? E tumia, de tumos. Ânimo, disposição, que associada significa paciência, perseverança, mesmo e até mesmo firmeza. Então, a longanimidade, ela também pode ser traduzida como paciência, como perseverança, macrotomia. É uma qualidade dada pelo Espírito Santo para se tolerar pacientemente os defeitos dos outros. A gente consegue tolerar os defeitos da gente, né? Mas tolerar o defeito dos outros, eu preciso da longanimidade.
tolerar a outras pessoas, eu preciso de longanimidade. Preciso que essa virtude haja em minha vida. Então, para que eu tenha, para que eu possa me relacionar bem com os outros, apesar dos defeitos do outro, eu preciso ser longânimo, não se deixando arrebatar por explosões. Quem é longânimo não se deixa arrebatar por explosões, por ira, por furor, que pode dificultar até mesmo, ou romper até mesmo os relacionamentos interpessoais. Porque muitas vezes os relacionamentos são interrompidos? Porque a gente age com ignorância, porque a gente age com intolerância, né? A Bíblia diz que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Então, se uma pessoa diz algo duro contra mim, e eu respondo com outra coisa dura, aí, meu amigo, ninguém vai parar. Se a pessoa me dá um tapa e eu dou um soco, aí ele vai querer me dar um chute. Aí eu não vou querer mais, aí eu já vou puxar a faca, aí ele vai puxar o revólver, e assim vai. Por quê? Porque a agressividade, ela gera agressividade. Mas a Bíblia diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Se a pessoa vem com ira para mim, se ela vem com raiva contra você, e você trata ela com educação, moderado, com longanimidade, você vai frear a raiva dela, vai frear a ira dela. Eu lembro que uma vez aconteceu uma coisa interessante. Eu estava no banco, e uma mulher chegou lá para sacar um cheque, e ela era um cheque de R$1.000. Se hoje R$1.000 é dinheiro, você imagina há 20 anos atrás, né? Há 20 anos atrás, 22 anos atrás, mais do que isso, porque já fez 22 que eu saí do banco, então foi antes disso, talvez uns 25 anos atrás, o salário mínimo não era nem R$100, era 90 e poucos reais. Então você imagina quanto era R$1.000. Hoje, talvez uns 10, 12, 15 mil reais hoje, do dinheiro de hoje. E aquela mulher foi sacar o cheque sem nenhuma identidade. Ela trouxe o cheque e não tinha identidade para sacar o cheque. E a partir de R$100 precisava de uma identidade. E aí quando ela me trouxe o cheque, eu pedi a identidade dela, ela disse assim, ela já foi logo grossa. Trouxe não. Aí eu disse, eu não posso pagar o seu cheque, porque um valor alto desse, eu não posso pagar, tem que ter identidade. Aí ela disse, mas todo mundo aqui me conhece. Seu fulano me conhece, não sei quem me conhece. Começou a dizer o nome do povo do banco. E eu fiquei olhando para ela. E ela foi citando as pessoas, fulano me conhece, sei que não me conhece, sei que me conhece. E eu disse, certo. A senhora me conhece? Aí ela disse, não conheço não. Eu digo, eu também não conheço a senhora não. Então faça o seguinte, a senhora conhece o gerente? Vá lá no gerente, a senhora assina o cheque, ele vai dar o visto e eu pago, sem problema nenhum. Ela pegou o cheque, saiu com raiva, saiu budejando, né? Falando lá, e eu escutando. Ela decidiu, o banco estava vazio, e ela subiu, foi lá para o gerente, e o gerente, o que foi? Aí ela ficou lá falando mal de mim, porque eu não tinha. E ele foi, assinou tal, e ela veio. E aí ela veio e continuou budejando, falando. Aí a carne quis aparecer nessa hora, né? E aí ela disse uma palavra que mexeu com o meu ânimo. Ela disse, isso é uma imbecilidade. Aí eu não aguentei. Quando ela disse isso, aí eu fechei a gaveta, cheguei perto dela assim e disse, madame, imbecilidade é andar sem documento. Porque se a senhora morrer no meio da rua, a senhora vai ser enterrada como indigente. Porque ninguém sabe quem é a senhora não. Ela parou, ficou olhando para mim assim. Eu paguei, dei a ela o cheque. Quando eu terminei, ela disse, obrigado meu filho. E foi embora. Então, a palavra branda, mesmo que ela seja afrontosa, ela desvia o furor. Então, peça a Deus sabedoria para não acusar, para não devolver com dureza, mas com brandura, né? Muitas vezes no início do casamento eu passei algumas dificuldades com a minha esposa, porque ela era temperamental, era agitada e queria as coisas logo, já vinha logo para cima. E
gritava e falava as coisas e eu, calma. E às vezes ela estava com raiva e queria discutir, queria brigar, e eu dizia, vamos dormir, amanhã a gente conversa. Amanhã a gente conversa, porque se eu for falar agora, eu vou falar o que não devo, eu vou falar o que não quero, porque na hora da raiva não vai dar certo. E aí eu ia dormir, quando era no outro dia, nem tinha conversa, ela já vinha pedir perdão. Não, desculpe, porque tal. Ou eu também já pedi perdão. Então, não discuta, principalmente em casa, não vá discutir com raiva. Discutir com raiva é terrível. Use a longanimidade, use o fruto do Espírito, seja longânimo. A gente tem uma tendência, irmãos, de ser longânimo apenas por de fora. Seja longânimo por de casa. Seja longânimo, seja paciente, principalmente por de casa. A longanimidade como virtude que integra o fruto do Espírito Santo, que deve ser fato em nossas vidas, é o brilho transcendente de um coração amoroso e meigo no trato com os outros. O seu coração ele vai transcender paz, ele vai transcender bondade ali para as pessoas, ou um sentimento amoroso para com as pessoas. Você vai agir de maneira amorosa, sendo longânimo. Isso vai constranger a outra pessoa. Então, é o brilho transcendente de um coração amoroso e meigo no trato com as outras pessoas. Isto é uma definição de longanimidade. Segundo ponto, a benignidade. O termo no original é Christotes, que significa gentileza, bondade. Esse termo também serve para indicar excelência de caráter. Podemos dizer que a ideia seria de alguém cheio do Espírito Santo, que mantém sua integridade de caráter, expressando gentileza e delicadeza, visando inibir a rudez e a grosseria do outro, bem como a sua própria. Muitas vezes em nosso desprezo pelo pecado, nos tornamos rudes e grosseiros com o pecador. A benignidade é justamente a capacidade de se exercer justiça sem perder a compaixão. A benignidade é a gentileza que expressa a integridade da alma. Deve ser uma realidade entre os cristãos. A benignidade está ligada também à longanimidade, Ela está ali junto dela. A pessoa benigna, ela tem uma excelência de caráter. Então, ela nos capacita a exercer justiça, mas uma justiça com compaixão. Não uma justiça severa, não uma justiça sem misericórdia, mas uma justiça recheada de misericórdia. Até quando nós disciplinamos o nosso filho, essa disciplina, ela deve vir com um ar de benignidade. Porque a disciplina não é... Eu costumava dizer, quando eu dava palestra para casais, falando sobre filhos, eu dizia o seguinte, que o momento da disciplina entre o pai e o filho não é a sessão do descarrego, onde eu vou descarregar toda a minha raiva, toda a raiva que eu tive durante o dia, dele, da mulher, do trabalho e dos outros cantos, em cima do filho, não. Isso não é disciplina, isso é sessão do descarrego. Isso é descarregar toda a sua ira sobre aquela pessoa. E não tem nada a ver. A disciplina, ela deve ser exercida com benignidade. A criança ou o filho que está sendo disciplinado, ele tem que saber por que está sendo disciplinado. E ele tem que sentir amor nessa disciplina. Quando nossos filhos eram crianças e a gente ia disciplinar eles, a gente fechava a porta do quarto. Nunca disciplinei ele na frente de ninguém. Nunca dei cascudo, nunca dei beliscão neles, nunca dei tapa neles. Não. Nem puxava o cabelo, não. Quando chegava em casa, em casa a gente conversa. Quando chegava em casa, ia para o quarto, fechava a porta do quarto dele, e lá a gente conversava e vinha a disciplina. E o mais velho, às vezes, tentando fugir da disciplina, ele olhava para a gente assim, botava a mãozinha no rosto da gente e dizia assim: ama? Ama? Aí a gente dizia: amo, e é por isso que vai ser disciplinado. Você vai ser disciplinado porque a gente ama. E uma vez,
nós somos chamados na escola, ele estudava do Roberto Simons, e foi feita uma tarefa e dizer assim: como é a sua família? Aí ele descreveu como era a família, tal. E disse: como você gostaria que ela fosse? E por causa disso eu fui chamado lá, né? A professora queria que eu fosse lá para conversar comigo. E quando eu cheguei lá, ela falou sobre a tarefa. E ele disse: o que o seu filho escreveu aqui me chamou a atenção. E ele falou: como é a sua família? Ele disse: era assim, assim, assim. Ele disse: e como você gostaria que a sua família fosse? Ele disse: do jeito que ela é. Por quê? Porque meu pai me disciplina. Meu pai me disciplina para que eu, quando eu crescer, não seja um bandido, não seja uma coisa, não entre no caminho errado, não entre no caminho mau. E isso chamou a atenção daquela professora. Ele disse: quer dizer que a disciplina para ele fazia sentido. E aí eu expliquei: nós somos cristãos, e expliquei para ela, e ela ficou muito impressionada. Ele disse assim: eu vou dar para você esse trabalho que ele fez. E eu guardei, não sei onde está, vai estar guardado isso, deve estar lá dentro das caixas lá dele. Então, veja como faz a diferença quando a gente usa de benignidade. Não é com violência. É dura, vai doer? Vai doer. A disciplina foi, né? Lá eu pedi ao nosso diácono Edmilson, que é sapateiro, eu pedi a ele que ele fizesse uma solazinha, aquela sola de sapato, né? Ele fez parece uma palmilha. E eu botei o nome dela de Mão Santa, né? Em homenagem à minha avó, que a minha avó dizia assim: peia não é santo não, mas obra milagre, né? Aí eu botei o nome dela Mão Santa. Então às vezes ele dizia: vai lá buscar a mãozinha para você ser disciplinado. E ele ia lá e buscava. E às vezes ele queria esconder: se esconder vai ser pior, viu? Aí, então, era tratado como respeito. Não é um momento de descarrego, é um momento de benignidade, é um momento de intimidade. A disciplina de você com seu filho é um momento de intimidade, né? Então tem que ser feito ali apenas entre você e ele. Terceiro ponto: bondade. O termo no original é Christotes ou agathosune, que são termos que sinônimos e significam bondade, retidão ou generosidade. Refere-se à qualidade das pessoas que são guiadas pelo bem, que desejam o que é bom e que representa os mais elevados conceitos éticos e morais. No contexto bíblico, afirmar que alguém é bom é dizer que esta pessoa é semelhante a Deus, ela reflete a Deus. Verificamos tal virtude em uma pessoa quando esta se dispõe a ajudar aqueles que passam por necessidades. A bondade, como elemento do fruto do Espírito Santo, é a qualidade do cristão em ser generoso, de atitudes gentis para com os outros, sem interesse próprio. Então, quando você faz as coisas, quando você dá, quando você ajuda, você não está fazendo pensando em um retorno, pensando não é com a intenção do interesse próprio, mas é apenas ajudar ao próximo. Mas de maneira bem natural isso, né? Como consequência de um caráter bondoso. Jesus no trato com as pessoas agia de forma bondosa, a ponto de afirmarem sobre ele: ele é uma pessoa boa. A ponto de alguém chegar para ele e dizer: bom mestre. Por quê? Porque via em Cristo boas atitudes, via bondade na sua vida, né? E a bondade ela tem que ser algo espontâneo. A gente tem que buscar fazer o bem às pessoas de uma maneira espontânea. A bondade como fruto do Espírito Santo depende do caráter cristão desenvolvido, visto que a bondade é uma forma especial de verdade e beleza do comportamento humano guiado pelo Espírito Santo. Então essa bondade, ela se reflete na nossa ação com o nosso próximo. Quando Jesus diz assim: quando você for dar um jantar, quando você for fazer algo para alguém, não faça por alguém que pode lhe devolver alguma coisa.
Faça por alguém que não pode fazer nada por você. Porque você fazendo isso, você vai estar isento de interesses. Então, se você dá um jantar e chama uma pessoa abastada para o seu jantar, você está esperando que depois ela lhe convide para você ir jantar com ela também. Mas se você chama alguém que não tem recursos para jantar para você, ou você ajuda aquela pessoa, você está fazendo isso por bondade, fruto do Espírito, para aquela pessoa, não com o desejo de ter o retorno. Me permita falar do meu trabalho, né? Eu trabalho numa ONG, que é a FAD, inclusive o Lídia vai estar lá sábado à tarde, né, para comemorar o Dia das Crianças, e foi pedido muitas doações aqui, né, para trabalharmos, para doarmos lá com as crianças. Então, a gente trabalha com essas crianças, no ação social, e a gente faz esse trabalho de forma... Antes eu fazia de forma voluntária, hoje eu sou funcionário, mas trabalhei 10 anos como voluntário. E às vezes eu chegava no banco para sacar dinheiro de doações para a associação, e a pessoa dizia assim: o que é isso? O que é FAD? O que é fazer a diferença? Aí eu explicava o que era. É o trabalho de crianças, tal, carentes, crianças que moram em família de baixa renda e tal. Dava uma explicaçãozinha. Aí ele disse: você vai ser muito abençoado fazendo essas coisas. Deus vai lhe abençoar muito fazendo isso. E aí eu falava para ela: não, eu estou fazendo porque eu já fui abençoado antes. Eu não estou fazendo para que Deus me abençoe. Eu estou fazendo porque Ele já me abençoou. A Bíblia diz lá em Romanos: quem primeiro deu a Ele para que Ele lhe restitua? Ninguém. Se eu estou fazendo, se eu estou dando, é porque Ele me deu primeiro. Se eu estou usando de bondade com as pessoas, Ele foi bondoso comigo. Se eu estou usando de misericórdia com as pessoas, Ele foi misericordioso comigo. Se eu estou dando de graça para alguém, Ele me deu de graça. Então eu não estou fazendo para obter, eu estou fazendo porque recebi. Então faça para os outros, porque Cristo já te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então nós devemos sermos pessoas bondosas para o nosso próximo, para aquelas pessoas que nos cercam, especialmente para as pessoas que têm necessidades. Então vamos para o nosso último módulo. Nós vimos o módulo do nosso relacionamento com Deus, o nosso módulo com relacionamento interpessoal, né, com o nosso próximo, e agora o módulo com o relacionamento íntimo, né, com o meu próprio eu, né, o nosso relacionamento, o relacionamento com o nosso interior, né, aquilo que há dentro da gente, que a gente não pode fugir dele. Então fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade. O termo no original é pistis. Fidelidade, confiabilidade, fidedignidade. No Novo Testamento, o termo pistis significa fé. Quando fala de virtudes teológicas, é a fé que salva. Mas no caso dessa lista de Gálatas 5:22, as virtudes alistadas são éticas. Daí, não erramos quando traduzimos o termo por fidelidade, que é tornar uma pessoa totalmente confiável, e cujas palavras podemos aceitar plenamente devido à sua veracidade. O crente deve ser honesto, digno e fidedigno. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém com quem podemos abrir o coração e até confessar pecados, porque ele não vai correndo passar adiante o seu pecado, né? O que você contou para as pessoas. Então a fidelidade, ela abrange muitas áreas, não apenas o lado financeiro, não apenas a questão de dinheiro, mas também a fidelidade do comportamento da gente com o nosso próximo também, né? E isso não se dá pela pessoa, isso se dá por causa de mim mesmo. Eu sou fiel não porque
eu amo você. Eu sou fiel porque eu amo a Deus. A minha fidelidade deve ser porque o meu amor está primeiramente com Deus. Eu sou fiel a minha esposa, não porque a amo. Eu sou fiel a ela porque eu sou fiel a Deus. Porque eu amo primeiro. Porque se eu trair ela, traí Deus primeiro. Se eu trair o meu amigo, o meu parceiro, se eu trair o meu patrão, eu estou traindo primeiro a Deus. Eu estou sendo infiel primeiro a Deus. E essa fidelidade, ela está dentro de mim. Então eu não faço, eu não sou infiel, não é porque as pessoas estão me vendo. Porque a fidelidade, ela se dá no oculto. Fidelidade se dá no secreto, quando ninguém está vendo. Ninguém faz falcatruas na vista de todos. Ninguém trai na frente dos outros. Não. Se faz isso às escondidas. Mas a fidelidade, ela independe de você estar sozinho ou de você ter pessoas na sua frente. Tem pessoas que só é fiel quando os outros estão vendo. E esquece que Deus está vendo. Então a fidelidade é algo de dentro da gente. Faz parte do nosso caráter. E a fidelidade como fruto do Espírito, ela vem de uma maneira tão terna, tão forte, tão intensa, que um ladrão que se converte ao Evangelho, que se converte de fato ao Evangelho, ele pode ser tesoureiro de qualquer empresa e ele não vai roubar. Por quê? Porque ele é fiel aos princípios da palavra de Deus, porque ele é fiel em relação a Deus. E aí ele passa até necessidades, estando com o dinheiro na mão, mas ele diz assim: não é meu, não vou usar. Mas se fosse antes, ele nem precisava para usar. Então a fidelidade vinda do Espírito Santo, que é dada pelo Espírito Santo, ela nos torna pessoas confiáveis. Nos torna pessoas que podemos ouvir o problema do nosso irmão, podemos ouvir a dificuldade dos nossos irmãos, podemos ouvir uma confissão de pecado e não sairmos espalhando por aí. Por quê? Por causa da fidelidade. A falta de fidelidade é sinal de imaturidade espiritual. O maior teste para a nossa fidelidade é avaliarmos nossa dedicação a Deus e o quanto as pessoas podem abrir seus segredos, ou ocultar seus segredos e suas verdades para a gente. Né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma brincadeira com uma pessoa e depois eu contei a uma outra pessoa o que eu tinha feito com ele, né? E ele ficou encabulado com a brincadeira que eu fiz. Aí, quando ele chegou no trabalho, ele depois me procurou e disse: mas rapaz, se fosse dizer para todo mundo o que tu fizesse comigo, eu disse: não, eu só contei a uma pessoa, só contei a fulano. Ele disse: mas logo a fulano, fosse contar logo a ele, pronto, ele encheu a empresa. Ou seja, aquela pessoa não era confiável. Então, as pessoas precisam olhar para a gente e ter segurança e dizer assim: eu posso conversar com essa pessoa, porque eu sei que ele não vai espalhar as notícias. Eu posso colocar dinheiro na mão dessa pessoa, eu posso colocar empresa na mão dessa pessoa, eu posso colocar a minha vida na mão desse motorista, porque eu sei que ele é fiel. Segundo, mansidão. O termo no original é prautes, que numa tradução mais literal significa placidez, suavidade. Essa é uma virtude que exalta a terceira bem-aventurança. É uma qualidade de caráter do indivíduo no trato consigo mesmo. Mansidão é poder, é força, é temperamento e violência sob controle. A agressão ao próximo é o reflexo de um investimento emocional de agressão a si mesmo. Então você está agredindo primeiro a você, para depois estar agredindo o próximo, quando você não usa a mansidão.
Mansidão como elemento, como virtude do fruto do Espírito Santo, é resultado da nossa humildade e da nossa resignação a Deus. Mesmo em atmosferas hostis, o crente pode e deve desenvolver mansidão. Jesus deu exemplo de mansidão e afirmou ser manso, quando ele disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele muitas vezes, ele poderia agir de uma forma grotesca, mas ele agia com brandura, ele agia com mansidão. Só há um momento que ele agiu de uma maneira severa, foi quando ele expulsou os cambistas lá na casa de oração. Ele derrubou as coisas todas. A Bíblia diz que o zelo pela casa de Deus fez com que ele fosse consumido. E por causa do zelo da casa de Deus, ele chegou ali e espalhou, né, o estudo, né, e pegou até chicote, mas por causa do zelo da casa de Deus. E mesmo assim, havia mansidão em seu ato, né? Então, um outro exemplo é que, por exemplo, Pedro, né, e João era conhecido como filho do trovão. Foi João quem orou, quem disse assim: Senhor, o Senhor quer que eu ore para que desça fogo do céu e consuma essas pessoas ali, essas pessoas que não estão, que são contra o Senhor? Aí Jesus disse: calma, João, tenha calma. Mas João, depois que foi convertido, ele passou a ser conhecido como o apóstolo do amor. De filho do trovão a apóstolo do amor, por causa da ação do Espírito Santo na vida dele. Então a mansidão tomou conta do seu coração. Pedro também, que era temperamental, era sanguíneo, quando Jesus disse para ele: tu, Pedro, quando te converteres, né? E quando Pedro se converteu de fato ao Evangelho, quando ele abriu seu coração, ele teve uma transformação na sua vida. Ele já não era mais aquele homem violento, que cortou a orelha, né, do soldado. Não, ele agora enfrenta o soldado apenas com a palavra. Ele enfrenta e vai preso sem agredir, sem reagir. É fácil cobrar dos outros uma postura mansa. O difícil é sermos mansos. Não é verdade? Para a gente cobrar dos outros atitudes mansas é fácil. Agora, para a gente ter atitudes mansas, é difícil. A mansidão é a virtude que é o mais vívido reflexo de que os nossos próprios conflitos emocionais e nossas frustrações pessoais estão resolvidos ou sob controle. Então, por maior que seja a nossa frustração, por maior que seja o nosso conflito, a mansidão tem que imperar. E é na mansidão que a gente consegue raciocinar. É na mansidão que a gente consegue ter clareza de espírito, que a gente consegue reagir sem agredir. E por último, domínio próprio, que também está muito ligado à mansidão. Domínio próprio. O termo original é ekrateia, ou ekrateia. Algumas versões traduzem por temperança, ou autocontrole, ou autodomínio. Numa tradução bem mais fiel ao termo, o termo significa domínio próprio, ou seja, vitória sobre o desejo. Este mesmo termo é utilizado para designar o controle sobre desejos sexuais e ainda poder ser associado à resignação disciplinar de um atleta que almeja a vitória. Domínio próprio é uma virtude do Espírito Santo das mais sublimes, visto que nenhum conflito humano é tão renhido como os daquelas pessoas que se esforçam para subjugar-se a si mesmo, ou matar o seu eu, a sua vontade, renunciar à sua própria vontade. Aristóteles dizia que a vitória sobre si mesmo, sobre os seus próprios desejos, fazia do homem mais corajoso que os vencedores das batalhas. Então Aristóteles, o filósofo,
Ele entendia que o domínio próprio fazia do homem mais corajoso do que aquele homem que vai para a batalha. Porque ele tem coragem de enfrentar a si mesmo e de frear as suas ações. O domínio próprio deve ser prática normal da vida cristã. O domínio próprio deve ser uma prática normal da nossa vida. Se você é crente, você tem que ter a prática do domínio próprio. Não tem como fugir disso. E não tem como eu dizer, eu tenho paz, eu tenho alegria, mas eu não tenho paciência. Eu não tenho domínio próprio. Não pode. É um fruto só. Ou você tem todos, ou você não tem nenhum. É como a lei, né? Você tinha os 10 mandamentos, e tinha toda a lei. Se você tropeçasse em um artigo da lei, você era réu de toda a lei. Então não adianta você cumprir 99% e deixar 1% fora. Não adiantava. Do mesmo jeito é o fruto do Espírito. Você precisa cumprir ele 100%. E eu não estou falando de uma coisa fácil. Porque como o texto inicia, ele inicia falando das obras da carne. A carne luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Concluindo. O fruto do Espírito Santo é o caráter de Cristo em nós, manifestando a plenitude do Espírito em nossas vidas. Comunhão com Deus nas relações interpessoais e nas relações com o nosso próprio eu, o nosso próprio interior. Relação com Deus, comunhão com Deus, relação interpessoal e com o seu próprio eu. Se praticarmos o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, se praticarmos essas virtudes, seremos bênçãos de Deus para o mundo e seremos abençoados, apesar de vivermos em um mundo conturbado. Não podemos esquecer que a Bíblia orienta que não há lei que possa se impor sobre os que praticam essas virtudes. Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Não existe lei que pegue você se você andar com o fruto do Espírito. Não há código penal que atinja o cristão cheio do Espírito Santo. E não há sistema ético que condene um salvo que busca refletir a glória de Deus. Quem vive no fluir do Espírito tem vida em Deus e sua conduta é sempre pacificadora, conciliadora. O cristão que entende e que procura colocar em prática tais virtudes é sempre um cristão equilibrado e vencedor. É sempre uma bênção para a sua igreja e para o reino de Deus. O fruto do Espírito é a carta de apresentação de um verdadeiro cristão. Vou repetir isso. O fruto do Espírito é a carta de apresentação de um verdadeiro cristão. Se você concorda com isso, fique de pé. Amém? Então que nós possamos ter ou evidenciar essas virtudes em nossas vidas. O fruto do Espírito. Abrace essa virtude, tenha ela no seu coração e caminhe com ela. Pai, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por esse momento de estudo da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo fruto do Espírito que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos, ó Deus amado, mortificar a nossa carne, para que o fruto do Espírito prevaleça, Senhor, em nossas vidas. Abençoa, Senhor Deus, cada vida aqui presente. Leva, Senhor Deus, leva-nos em paz para os nossos lares. E guarda-nos de todo mal, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém.